Ok, pessoal, vamos lá então. Hoje a gente vai dar prosseguimento aqui ao conteúdo. Ainda tem algumas coisas aí para serem vistas, tá? Bastante coisa. E vou falar já do trabalho, tá? Da AV3. Semana passada teve a nossa prova, as notas foram lançadas, né? Não consegui tirar e responder todo mundo, né? Várias pessoas mandaram torpedo aí, mensagem com dúvidas sobre as notas, e aí eu não consegui responder todo mundo, né, ainda. Mas o PDF com a pontuação da prova e da lista de exercício está disponível lá no AVA, tá certo? Então, quem quiser ver lá a pontuação, só dá uma olhada. E aí, dúvidas eu vou tirar, né, individualmente, respondendo cada um. Mas há algo que eu preciso comentar aqui, que foi algo que aconteceu bastante, né? Não só nessa turma, mas em outras turmas, que é a questão de plágio, né? Que foi detectado plágio lá na prova, tá certo? Então, o que que acontece? Quando é detectado plágio, aí realmente a nota da prova fica como 0, tá certo? Isso eu preciso deixar claro, está lá na descrição da prova, no plano de ensino da disciplina, mas eu preciso falar. Então, quando é detectado plágio, a nota fica 0 da prova, tá certo? Automaticamente eu já dou 0. O que que é considerado um plágio? Dois códigos exatamente iguais, tá certo? Então, na programação, é, não há a menor possibilidade de duas pessoas fazerem o mesmo código exatamente do mesmo jeito, com a mesma estrutura, usando os mesmos nomes de variável. A não ser que seja um algoritmo muito pequeno, né? Somar duas variáveis e exibir o resultado. Aí há uma chance de ter coincidência, tá? Mas ainda assim a chance não é tão grande assim. Agora, quando você tem um problema mais elaborado, ter dois códigos exatamente iguais, realmente não tem possibilidade. Então, de repente, alguém fez um código, passou para um colega, ou então você foi pesquisar na internet, viu o código feito, coincidiu com algum amigo seu ter feito a mesma coisa, né? Vocês podem ter feito a prova separadamente, claro, mas encontraram na internet o mesmo código e aí submeteram, aí realmente, né, o plágio é detectado, tá certo? Então, nesses casos aí, houve o 0 na prova. Só que, o que que vai acontecer? Como algumas pessoas estão precisando de nota, né, de pontos, tá? Ah, vi que algumas pessoas não fizeram as listas de exercício, né? Muito pouco ponto de lista de exercício. Vocês têm 3 pontos para a lista de exercício e poucas pessoas conseguiram os 3 pontos, ou até mesmo mais do que um ponto. Poucas pessoas mesmo. Então, esses pontos aí acabam fazendo falta, né? E aí acaba dando o resultado lá embaixo. Então, para auxiliar aí, para ajudar vocês aí nessa questão dos pontos, eu vou reabrir as listas de exercício, tá certo? Então, eu vou reabrir todas as listas de exercício, tanto da V1 quanto da V2. Então, quem tiver precisando de ponto, essa é a oportunidade para se recuperar na disciplina, tá? Façam aí os exercícios do URI, submetam para ganhar esses pontos aí adicionais, tanto da V1 quanto da V2. E aí, quem fizer as questões vai ganhar os pontos, né? Ou na V1 ou na V2, conforme for a lista, sem penalidade. Vai ganhar o ponto integral, tá certo? Aí eu preciso apenas que me avise. Professor, eu, eu refiz a lista, né? Dei uma olhada lá para poder colocar lá meus pontos. Aí eu preciso que me avise, tá certo? Mas eu vou reabrir e aí vocês vão ter essa oportunidade aí de recuperação, tá bom? Eu peço para que realmente levem a sério essa oportunidade,
porque hoje eu vou mostrar o trabalho da V3, tá? E realmente não é um trabalho simples, é um trabalho que realmente vai exigir, né, programação aí de vocês, ok? Bom, então vamos lá. Então Professor, quem eu ainda não respondi... Oi, Felipe, diga lá. aí referente à segunda chamada. Vai ser agora nessa sexta-feira. Eu vou mandar lá no grupo as Tá, informações, mas vai ser tá ok. sexta-feira agora, Sexta-feira, né? Tá ok. ok? Dia 19, exatamente. Tá ok. Obrigado. De nada. Bom, então vamos lá. Então, quem eu não respondi ainda, vou responder lá, tá? WhatsApp, Torpedo, o que quer que seja. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo. Então, até aqui o momento, temos os algoritmos, né? Os fundamentos aí, os principais algoritmos que trazem técnicas que são utilizadas em qualquer outros algoritmos. Então, são algoritmos fundamentais. E aí a gente vai ver algumas técnicas para trabalhar com vetor, tá? Para trabalhar com array, tá? São técnicas simples, porém bastante úteis quando a gente tem como objetivo trabalhar com uma coleção de dados dentro de um vetor, dentro de um array, ok? Então, basicamente, são três técnicas que a gente vai ver aqui, tá? Onde é que estão essas técnicas, né? Assim, explicitamente com esse nome, eu só tenho naquele livro lá do Cormen, que eu mostrei no início lá, né? Aquele livro em inglês, How to Solve It by Computer. Mas vocês encontram essas técnicas aqui no livro azul, lá nos exercícios do capítulo 6. Tá? No capítulo de vetor, tem alguns exercícios resolvidos, onde essas técnicas são aplicadas. Então, capítulo 6, exercício, vocês encontram a aplicação aí dessas técnicas. Vamos lá. A primeira técnica, inversão da ordem de um vetor. Né? Um exemplo bem prático disso. Né? Qual seria o problema? Reorganizar os elementos de um vetor de modo que eles apareçam na ordem inversa. Ou seja, imagine que a gente tem aqui essa seguinte situação. Deixa eu criar aqui um vetor. Pronto, vou usar esse aqui. Imagina que a gente tem essa seguinte configuração aqui. É um vetor e eu quero reorganizar esse vetor de forma que eles fiquem numa situação inversa. Né? Eu quero que o primeiro fique lá na última posição e a última posição fique aqui no primeiro. O segundo vá para a penúltima e o da penúltima vá para a segunda posição. O terceiro vai para a antepenúltima e o da antepenúltima venha para o terceiro. E assim por diante. Ou seja, quero trocar de posição, né? Inverter. No final, o meu vetor ele vai ficar com essa configuração aqui, totalmente invertido. Pronto. Aí no final do processo, o meu vetor vai estar dessa maneira, tá?
Aí vem a pergunta, professor, posso só exibir o vetor do último até o primeiro? Não, você tem que inverter realmente. Esse problema, essa técnica, é para você inverter os elementos de dentro do vetor, tá? Então, o vetor no final vai ter que estar assim, dessa maneira aqui, ok? Então, essa aqui é a ideia do problema. Antes o vetor está assim, e depois o vetor vai ficar assim. Ok? Bom, então como é que vai ser feito aqui o processo? Tá? Como é que vai ser feito aqui esse processo? A ideia vai ser fazer uma troca de variáveis, né? Aquele algoritmo lá, o primeiro algoritmo, troca de variáveis. Eu vou trocar esse aqui de lugar com esse. Vou trocar esse de lugar com esse. Então a ideia é fazer uma troca de variáveis, né? Só que não apenas uma, eu vou fazer várias trocas de variáveis, ok? Então, a gente viu lá, naquele primeiro algoritmo fundamental, como é que eu trocaria de variável. Eu vou usar uma variável auxiliar para guardar, para salvar o valor da primeira variável, né? Então, eu vou guardar aqui o valor da variável, né, que está aqui nessa posição 0, primeiramente, ok? Assumindo que esse vetor se chame V, porque ele se chama V, tá? Então, vou guardar o valor que está na primeira posição. Depois, eu vou jogar na primeira posição o valor que está lá na última posição, ou seja, na posição 9. E depois eu vou jogar na posição 9 o valor que estava lá na primeira posição, que é a 0. Só que esse valor está guardado na variável auxiliar. Pronto. Então, esses três comandos vão trocar de posição o 6 com 20. Então, aqui eu vou ter como resultado isso daqui. Preciso fazer o que agora? Trocar o da primeira, da posição 1 com o da posição 8. Ou seja, eu preciso agora executar esses comandos aqui. Da posição 1 com a posição 8. Ou seja, o 8 vai lá para o 13 vai lá para o lugar do 15 e o 15 vem para o lugar do 13. Agora eu tenho que trocar de posição esse outro aqui. A posição 2 com da posição 8. E assim por diante. Posição 7, desculpa. E assim por diante. Então isso aqui vai ser um processo, né, que vai se repetir. A gente já tem aqui o padrão que vai se repetir. Eu vou sempre trocar
esses elementos, né, que estão na ponta de posição, ok? Só que aí a gente vai ter um pequeno detalhe. Diga aí, Gabriel, pode perguntar. Professor, daria para fazer uma função para simplificar a situação? Dá sim. Você pode fazer uma função que pega esse vetor e inverte, tá? E uma Inclusive coisa. o JavaScript tem uma função que faz isso, mas vocês não podem usá-la, tá? Porque vocês estão realmente aprendendo a fazer esse algoritmo, né? Mas existe sim essa função. E uma coisa que eu fiquei na dúvida durante a prova, professor, foi assim, o senhor disse que vetor não era necessário, mas eu queria usar. Só que o que deu errado comigo foi que eu queria colocar um número indeterminado de valores dentro do vetor. Você depois poderia só mostrar como é que faz isso? O número... Tu assistiu a aula passada que eu fiz a questão com e sem vetor. Eu Não, eu sugiro, tava dá uma olhada. doente. Pronto. Assiste a aula passada, gravada, que aí eu Pois fiz é, eu a fui atrás questão. das suas aulas, professor, eu não achei. Cara, tem um link lá do YouTube, lá no grupo. Tu tá no grupo do WhatsApp? Não, Ah, tá. Eu vou passar para você então, tá por certo, torpedo, tá? tá, Mas eu mandei por torpedo. Eu mandei por torpedo o link das aulas. tá certo, Mas eu mando de novo. Aí você vê lá. tá certo. Obrigado. Nada? Isso, beleza, Ciel. Obrigado. Tá aí, Gabriel. Esse aí é o link. Aí na aula de quinta-feira eu resolvi a prova e aquela questão eu fiz com e sem vetor. Sávio, tem como deixar ele vazio, sim, tá? Depende da linguagem de programação e do tipo de dado, ok? No caso do JavaScript, eu não me recordo como que a gente deixa a variável vazia. Se é só atribuindo null, mas a gente pode testar aqui. Mas tem como fazer isso, dependendo da linguagem de programação e do tipo de dado. Bom, mas aí voltando aqui. Então a gente vai ter o processo que vai se repetir, tá? E aí eu vou repetir isso daqui. 3. E finalmente para o 4. Entre o 4 e o 5. Ok? Pronto. Fazendo isso daqui, essas 5 trocas de variável, a gente vai conseguir fazer a inversão desses valores. Então a gente trocou aqui. Aí vem o 8 para o lugar do 2. E vem o 1 para o lugar do 4. E o 9 para o lugar do 10. Então, no final, a gente vai ter o vetor dessa maneira. Então, como é que a gente vai fazer essa repetição? A ideia agora é a seguinte: e se o meu vetor tivesse 9 posições, 7, 10, 1000? Eu preciso de uma maneira genérica, que generalize isso daqui. Então, a gente vai ter que encontrar aqui esse padrão de repetição, tá certo? Vamos atrás desse padrão de repetição.
que vai acontecer? Observem aqui o que a gente pode encontrar de padrão. Esse comando, esses 3 comandos, eles têm um certo padrão. Eles vão se repetir. O que está mudando entre eles? Apenas o índice do vetor. Tá? Então, apenas o índice do vetor é que está tendo essa alteração. Então, observe que aqui ele começa de 0, vai do 1, 2, 3 e 4. Ele está indo até aqui. Né? Até a metade do vetor. E esse outro índice aqui, ele começa do 9, da última posição, e vai diminuindo. 9, 8, 7, 6, 5. Então, eu estou tendo aqui esse padrão que está se repetindo. Tá? Então, como é que a gente poderia escrever isso daqui, né, dentro de uma estrutura de repetição? A gente pode encontrar uma maneira de relacionar, né, uma maneira que fique independente do tamanho do vetor, uma maneira de encontrar esse índice aqui a partir desse outro índice aqui. Ou seja, quando o meu I, vou chamar aqui de I, x e y. Quando esse meu valor aqui, x, for 0, quanto é que vai ser o valor desse outro cara aqui, desse y? Né? Quando o x for 0, esse outro índice vai ser o 9. Quando ele for 1, o outro índice vai ser 8. Se for 2, esse aqui vai ser 7. Então eu preciso agora encontrar uma maneira de relacionar isso. Então a pergunta é: qual a relação entre esse x e esse y, né? De maneira que, dado o x, eu consiga calcular esse y. Como é que eu conseguiria fazer isso daí? Alguém consegue ver aí um padrão que está se repetindo? Eu Como que, a vejo uma partir do x, eu subtração. consigo uma subtração? Qual é, Gabriel? Por exemplo, do. Subtração não, tipo uma soma. Do 1 pro 8, do 2 pro 7, do 3 pro 6 e do 4 pro 5. Certo. Fala mais aí. É só mais ou menos isso que eu tô pensando ainda. Eu não cheguei num resultado concreto ainda não, mas eu acho que deve ter uma subtração, uma soma aí nos números. Certo. Vocês conseguem ver aí alguma coisa semelhante ao que o Gabriel está sugerindo? Parece a tabuada do 9, exatamente, Ciel. Exatamente. Então você está vendo que a soma dos dois dá sempre 9, né? Então você já identificou isso daí. Né? E o Sávio já escreveu de outro jeito, length menos I. Né? Como assim? Vamos juntar aí essas duas visões aí. O Então Ciel seria mais ou enxergou menos isso que eu falei também, da soma e dessas coisas. isso. O Ciel enxergou que a soma que o Gabriel estava dizendo aí é 9, sempre é 9. Se eu somar o x com y, sempre eu vou ter 9. Né? Ou seja, 0 mais 9 é 9, 1 mais 8 é 9, 2 mais 7 é 9. Então significa que para calcular o y, basta eu pegar 9 menos x. Ou seja, se eu souber quem é o x, eu sei quem é, eu consigo calcular o y, o outro índice. Tá? Então, e quem é o 9? O Sávio já deu ali a dica. O 9 é o tamanho do vetor, né? Menos 1. É o tamanho do vetor menos 1. Eu tenho aqui 10 posições,
Menos 1 dá 9. Então, isso aqui vai ser sempre o tamanho do vetor menos 1. Então, se eu quiser escrever isso daqui numa única estrutura de repetição, como é que a gente poderia fazer? Podemos usar um comando for. Esse for, a gente vai usar aqui uma variável, vou chamar de i. Ela vai começar de 0. E vou fazer essa variável i e até a metade do vetor. Então, observem que basta ir até o 4. Eu não preciso continuar do 5, 6, 7, 8, 9. Até porque se eu continuar fazendo essa troca, ele vai começar a destrocar. Né? Se eu fizer uma próxima troca aqui, do 5 com o 4 de novo, aí o 9 volta para cá e o 10 volta para o 5. Então, tenho que parar aqui na metade do vetor. Então, tenho que ir até a metade do vetor, né? Do tamanho do vetor, para poder fazer essa troca. Ou seja, vou até aqui um valor n, vou chamar aqui de n, que vai ser a metade do vetor, depois a gente vê como é que calcula esse n. Aí eu vou fazer o quê? Vou fazer o auxiliar receber o v da posição i. Aí, quando o i é 0, esse índice aqui vai ser 9. Quando o i é 0, esse outro índice aqui vai ser 9. Então, que índice é esse? A gente vai usar essa relação aqui, ó, que vocês descobriram. Eu vou pegar o tamanho do vetor, que eu vou chamar aqui de n. Aqui vai até a metade, desculpa. N sobre 2. Eu vou pegar o tamanho do vetor, que eu vou chamar de n, menos 1, menos o i. Ou seja, quando i é 0, o tamanho do vetor é 10 menos 1, 9. 9 menos 0, 9. Então, esse valor aqui vai dar 9. Quando o i for 1, esse cálculo aqui vai dar 8. Quando o i for 2, esse cálculo aqui vai dar justamente o 7. Então, dessa maneira aqui, eu consigo fazer a troca, né, relacionar um elemento com o outro elemento lá da outra ponta, né, o correspondente. E aí eu vou repetir esse processo aqui, sempre variando o i e esse número aqui, que vai ser dado em função do i, né, que a gente vai usar essa lógica aqui. Bom, e quem é o n? Quem é o tamanho do meu vetor? Né? Bom, no JavaScript, cada linguagem de programação tem a sua maneira de determinar isso, mas no JavaScript a gente sabe que, eu já falei aqui, né, tem uma propriedade chamada length do vetor. E ele acaba me dizendo qual é o tamanho, quantos elementos tem dentro do meu vetor. Ok? Então eu posso usar aqui o length para pegar o tamanho do vetor. E aqui eu vou sempre até a metade dele, né? Até a metade do vetor. Bom, com isso daqui, a gente vai ter o nosso padrão de repetição. Inclusive, tem uma questão lá do URI, daquela lista de exercício, que trabalha exatamente essa inversão aqui da ordem dos valores. A gente precisa agora só tomar o seguinte cuidado. Aqui, eu tenho, né, 10 posições. 10 posições no meu vetor. 10 dividido por 2 dá 5. 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, esse resultado bem aqui, ó,
vai dar 5. Então, o meu I vai de 0 até 4. Então, está perfeito. Agora, e se eu tiver uma quantidade ímpar? Se eu tiver uma quantidade ímpar de elementos no meu vetor, né? Por exemplo, se eu tivesse aqui a 11ª posição. Se eu tivesse aqui a 11ª posição. Esse N aqui deveria ir até quanto? Bom, eu ia trocar o 0 com o 10, o 11 com o 9, o 1 com o 9, o 2 com o 8, o 3 com o 7, o 4 com o 6. Então, eu iria até a posição 4, né, ainda. Iria até a posição 4. Só que aí, 11 dividido por 2 vai dar 5,5. Ok? 11 dividido por 2 vai dar 5,5. 5,5. Eu tenho que fazer o I e até o 4. Então, o que é que vai acontecer? Nesse caso aqui, 5,5, como eu tenho que ter números inteiros aqui, eu vou fazer um math.trunc aqui, para que eu possa, né, ter aqui exatamente o número 5. Então, aqui eu tenho que usar o trunc para que eu possa ter o número que eu preciso. Pronto. Então, quando eu tiver um número par, o que é que vai acontecer? Tem 10 posições aqui. 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, ele vai fazer aqui de 0 até enquanto ele é menor do que 5, ou seja, de 0 até 4. Aí ele vai trocar. 0 com 9, 1 com 8, 2 com 7, 3 com 6 e o 4 com 5. Agora, se eu tiver um número ímpar, por exemplo, tem 11 posições aqui. Ele vai trocar o 0 com 10, o 1 com 9, o 2 com 8, o 3 com 7, o 4 com 6. E o 5 ele não vai trocar com ninguém. Então, eu vou ficar vindo aqui até a posição 4. Então, como eu tenho 11 elementos, 11 dividido por 2, dá 5,5. Fazendo o trunc, isso daqui vai dar 5. E aí ele vai fazer de 0 até 4. Ok? Pronto. Então, com isso daqui, eu consigo fazer essa inversão dos elementos. Tá? Como é que ficaria, então? Então, eu vou fazer aqui o seguinte. Vamos só colocar aqui o vetor. Colocar aqui os elementos. 20, 15, 8, 1, 9. 20, 15, 8, 1, 9. 10, 4, 2, 6, 13. 10, 4, 2, 6, 13.
13, 6. Botei aqui os valores já dentro do vetor. Como é que a gente vai fazer essa troca? Vai ser justamente aquele algoritmo lá. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso daqui numa variável. Eu vou chamar de metade. Ou meio, chama aqui de meio. Né? Quanto menor ao cara do meio, a variável auxiliar recebeu o elemento da posição i, variável auxiliar, depois o elemento da posição i vai receber o elemento de qual posição? A posição tamanho do vetor menos 1, menos i. E o cara da posição tamanho do vetor menos 1 recebe o auxiliar. Agora ver o resultado disso aqui, o que é que vai acontecer. Vou exibir aqui o vetor no início, antes de fazer a inversão e agora depois da inversão. Fiz alguma besteira aqui. 20, 15, 8, 1, 10, 4, 2, 13, 6. Ah. Vou aqui só dar um break. Então, o vetor original era esse. Ele inverteu. Quando eu mando exibir de novo, ele vai mostrar o vetor invertido. Se eu colocar mais um elemento aqui, está com um número ímpar de elementos. Pronto. Aí ele vai funcionar da mesma maneira. Ele vai se ajustar ao tamanho do vetor. Ok? Então essa técnica aqui ela vai inverter. Né? Você consegue relacionar elementos do vetor que estão nas pontas, né? Respectivamente aí nas pontas. Inverte, bota o primeiro no último e o último no primeiro, e assim sucessivamente. Tranquilo aí, pessoal? Dúvida? Diga aí, Gabriel. Ei, professor, lá no código, na questão do i, ó, o senhor poderia botar no Certo. código só para poder explicar? Ah, posso sim. Pronto, dentro do for, no vetor onde a posição é o i, você está querendo dizer que essa posição é a variável i, é? Aqui É. é assim, a Então variável aí i. seria zero, né?
Na primeira vez ele vai começar com 0. Aí aqui vai ficar 0. Aí esse outro aqui vai ficar N. O N é quanto? O Aí N vai depender aqui do tamanho do do vetor, né? tamanho, né? Vou botar aqui, o N aqui tem 10 posições. Então vai ficar 10 menos 1 menos 0. 10 menos 1 menos 0 vai dar 9. Ok. Era só isso que eu E fiquei aqui é o na mesmo dúvida. cálculo. Beleza. Ok. Aí quando o I passar para 1, esse valor aqui vai ser igual a 8. Uhum, Né? E aí assim por diante. tá certo. Beleza. Ok. Bom, dúvidas aí, pessoal, nessa técnica? Tranquilo, né? Então, tem um exercício lá na lista do URI que é exatamente isso daí. Fazer essa inversão. Bom, uma outra técnica que é muito comum também, que também tem exercícios lá do URI, que é descobrir quem é. Vou pular para a técnica número 3. Encontrar o maior número ou o menor, né, dentro de um vetor. Então você tem um vetor com n números, quero saber quem é o maior número ou quem é o menor, que foi um exercício lá da nossa prova, né? Você poderia usar o vetor, poderia usar sem ser vetor. Então essa daqui é uma técnica fundamental e que você pode aplicar também no vetor, né? Do mesmo jeito que você faz sem vetor, você vai poder fazer ela aqui com vetores, tá certo? Então, com vetores, vai ser da mesma maneira que a gente faz sem vetor. Ou seja, se eu quiser saber quem é o maior elemento aqui dentro desse vetor, você vai ter uma variável, eu vou chamar aqui de maior. Eu vou inicializar essa variável com um valor que vai ser a referência inicial. Como a gente está trabalhando com vetor, qual é o valor que eu vou colocar? Eu vou colocar o primeiro. Então, eu vou dizer aqui que o maior vai ser o V da posição 0. Tá? Pode até não ser, mas eu vou dizer que ele é o maior. E aí eu vou começar uma comparação. Eu vou começar a comparar cada elemento do vetor com o valor que está nessa variável. Se o elemento for maior do que o elemento que está nessa variável, eu vou substituir o valor dessa variável maior. Como assim? Se o elemento da posição VI for maior que o número que está lá no maior, o maior agora vai receber o valor do VI. Então, isso aqui eu estou encontrando quem é o maior elemento dentro de um vetor. Ok? E, obviamente, eu vou até o final do vetor, né? Então, vou botar aqui length. Ok? Então, vou começar sempre com o primeiro elemento do vetor, como sendo o maior, supondo que ele é o maior, e aí para cada elemento seguinte, né, eu vou comparando o elemento com o que está nessa variável maior. Se o elemento da posição atual que eu vou comparar for maior do que o maior, eu vou jogar o valor dessa variável aqui, da posição i, no maior. Aí no final do processo, essa variável aqui vai ter o maior valor. Ok? Eu posso inclusive aqui começar a comparar da posição 1.
Já que o da posição 0, já estou começando com ele aqui. Né? Pronto. Esse processo aqui, ele vai descobrir quem é o maior elemento que está lá dentro do vetor. No caso aqui, o 20. Né? Se eu colocasse mais um elemento aqui, e se eu quiser saber quem é o menor elemento? O processo é exatamente o mesmo, só que tem uma pequena diferença. Eu estou atrás do menor. Então, nesse caso aqui, eu vou verificar se o V da posição I é menor que o valor que está na variável menor. Essa é a única diferença. Só vai inverter. Né? E aí, ele vai encontrar o menor valor. Ok? Beleza? Dúvidas? Isso, mesma ideia. Ciel funciona tanto para inteiro quanto para decimal, para double, né? Número de ponto flutuante. Funciona para qualquer tipo de dado, inclusive string também. Se você quiser comparar string, né, você vai usar o código da tabela ASCII da letra. Né? Como tudo dentro da computação é numérico, né, inclusive as letras, cada letra tem um código da tabela ASCII, como a gente viu aqui lá no algoritmo fundamental. Se eu quiser comparar string, saber se uma string vem depois da outra, né, alfabeticamente, é só eu comparar o código da letra. O código da letra segue uma sequência numérica. Isso. Ciel, vai ter lista sim na V3. Tem uma lista, só que não vai ter prova, é um trabalho. Tá? Tem só mais uma lista. Bom, dúvidas? Tranquilo esse daqui? Beleza. Agora, para finalizar, essa técnica da contagem com o vetor. Ok? O que é a contagem com o vetor? Ou histograma? Vamos usar aqui. Vamos usar aqui esse problema como contexto. Dado um conjunto de N notas de um exame, né, de uma prova, vamos fazer a contagem do número de alunos que obtiveram cada nota possível. Como assim? Vamos supor que vocês fizeram a prova, eu quero saber quantos alunos tiraram 10, quantos tiraram 9,9, quantos tiraram 9,8, 9,7, né? 8, 7, 6, quero a quantidade de alunos por nota. Tá? Então, cada nota possível de ser tirada, eu quero saber quantos alunos tirou aquela nota. Então, esse é o problema. Então, aqui, para considerar esse problema, a gente vai trabalhar da seguinte maneira. As notas, em vez de estar no intervalo de 0 a 10, a gente vai trabalhar no intervalo de 0 a 100, para simplificar aqui nosso processo. Como assim, de 0 a 100? Seguinte, se o cara tirou 10, a gente vai assumir que a nota dele é 100. Se ele tirou 9,5, vai assumir que ele tirou 95. Ou seja, a gente vai tirar essa casa decimal. Se ele tirou 8, significa que é 80. Né? Se ele tirou 2,
ele tirou 20. Se ele tirou 0,5, ele tirou 5. Se ele tirou 0, tirou 0. Então, em vez de ser de 0 a 10, a gente vai considerar de 0 a 100, tá bom? A nota do aluno. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu tenho, então, 101 notas possíveis. De 0 a 100, eu tenho 101 valores. Então, eu posso ter 101 notas possíveis. E se eu quero fazer a contagem, então, de cada nota possível, eu vou precisar ter 101 contadores, né? Eu vou precisar de 101 contadores. Como assim, 101 contadores? Vou precisar ter um contador para a nota 1, e aí eu vou inicializar com 0. Precisar de um contador para a nota 2, um contador para a nota 3. Quantos alunos tiraram 3? Tiraram 4. Então, para cada nota, eu vou ter um contador. Isso aqui vai até a nota 100. E aí a gente vai usar aquele algoritmo da contagem, né? Eu vou ler aqui a nota que o cara tirou, nota no exame. Se a nota do aluno for igual a 1, o que é que eu vou fazer? Eu vou incrementar o contador nota 1. Se a nota do aluno for 2, então eu vou incrementar o contador nota 2. Então vou ter aqui 101 comandos if, um para cada nota. Tá? Pelo menos é isso que a gente sabe fazer até o momento. E vou ter até chegar na minha nota 100. Depois eu vou ter que exibir o resultado de cada nota, né? O valor de cada variável dessa. Quantas notas 4? Quantas notas 3, 2, 1? Então isso aqui vai ficar um código muito extenso, tá? E inviável, né? Então, como é que a gente pode usar? A técnica para a gente simplificar isso daqui é a seguinte. Eu vou fazer um vetor de contadores. Então, eu vou fazer aqui um vetor de contadores. Como assim? Eu vou criar um vetor. Esse vetor vai ter 101 posições. E cada posição do vetor vai ser um contador diferente. Vai funcionar como um contador de cada uma das notas. Aqui eu vou ter esse vetor indo até
a posição 100. Pronto. Então, vou ter um vetor com 101 posições. Cada vetor vai ser um contador. Então, eu vou inicializar cada posição desse vetor com 0, já que vão ser contadores. E aí, o que é que eu vou fazer? De acordo com a nota do aluno, eu vou lá na posição específica do vetor e incremento aquele contador. Então, vamos supor que o aluno tirou 10, ou seja, ele tirou 100. Então, eu vou lá na posição 100 do vetor, esse é o contador das notas 100, e vou incrementar esse valor. E aí, esse valor vai passar para 1. Aí, vamos supor que teve um aluno que tirou 0,5, ou seja, ele tirou nota 5. Eu vou na posição 5 do vetor e vou incrementar. Aí teve um aluno que tirou 97, 9,7. Eu vou na posição 97 e incremento. Aí outro aluno tirou 10, né? Tirou 100. Aí eu vou incrementar a posição 100. Agora vai para 2. Aí vamos supor que teve um aluno que tirou 0. Incrementa a posição 0 lá do vetor. Aí outro aluno tirou 100. Incrementa a posição 100. Então, dependendo da nota do aluno, eu vou lá na posição e incremento aquele valor. Ok? A ideia vai ser essa. Então, como é que a gente vai fazer isso daí? Bom, primeiro passo, a gente vai ter que ter um vetor, né, com a contagem das notas. Então, eu vou ter aqui um vetor com a contagem das notas. Vou chamar aqui de contadores. Vetor de contadores. E vou inicializar esse vetor com 0. Vai fazer isso aqui, ó. Todo mundo, cada posição do vetor vai ter 0. Então, como é que eu vou inicializar isso daqui? Que vai até de 0 a 100. Contadores, posição I, recebe 0. Contador. Contador I igual a 0. Então, cada posição do contador vai ser inicializada com 0. Aí agora eu vou começar o meu processo de contagem, né? Lembrando que o problema pede para dar N notas, né? Então vou ter que saber primeiro quem é o N. Quantos alunos fizeram a prova. Quantidade de alunos. E eu vou estar aqui dentro de um for. Vai se repetir N vezes. Então, vou ler a nota do aluno. Quando eu ler a nota do aluno, o que é que eu vou fazer? Eu não tenho mais esses ifs aqui, ó. Eu vou agora usufruir da facilidade que essa técnica vai me dar. Qual é?
Já que a nota do aluno é o índice no vetor, que eu vou fazer a atualização, eu vou simplesmente fazer isso daqui. Computador da posição nota vai receber o valor que ele já tinha mais um. Ou seja, eu estou incrementando. Okay? Ou simplesmente contador nota mais mais. Pronto. Então, com isso, eu vou ler a nota do aluno e já vou lá na posição indicada pela nota e incremento aquele valor. Quando eu terminar de ler as N notas, esse meu vetor ele vai estar preenchido com as contagens de cada uma das notas que aconteceram na prova. Tá certo? Aí, para eu exibir, com document write, nota I. Eu vou dizer quantos alunos tiraram aquela nota I. E aquela quantidade está dentro dessa posição aqui. Computador da posição I. Se a gente fizer agora um teste, o que é que vai acontecer? Quantidade de alunos. Botar 10 alunos aqui. O primeiro tirou 100, o segundo tirou 8, o terceiro tirou 5, o quarto tirou 2 e o último tirou 0. Não, são 10, né? Então, um aqui tirou 70, tirou 100 de novo. Teve outro que tirou 80 também. Teve outro que tirou 75. E outro que tirou 100 de novo. E mais outro que tirou 0. Pronto. Então, tá aqui. Nota 0 teve 2. Nota 1, nenhuma. Nota 2, 3, por aí vai. 75 teve 1, 80 teve 2 e 100 teve 3. Tá? Para ficar melhor de visualizar, a gente pode fazer o seguinte. Eu só vou exibir a contagem se o contador da posição I for maior do que 0. Aí fica melhor da gente ver, né? Se eu rodar aqui de novo, 100, o outro tirou 80, 20, 0, 100 de novo, 75, 80, 0, 75, 100, 100, 80, 20, 30, 20. Ah, não, peraí. Eu coloquei um N igual a 100, né? Não vai acabar nunca. Vamos lá de novo. 10 alunos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Então, como eu coloquei aquele if aqui, só vou exibir o que a nota é maior que 0, que é o que me interessa. Então, 3 tiraram 0, 1 tirou 2, 1 tirou 7,5, 2 tirou 8,
e 3 tiraram 10. Tá? Então aqui eu estou fazendo uma contagem com o vetor, né? Com o histograma, usando o histograma. Então essa técnica aqui ela é muito boa quando você vai trabalhar com cálculos estatísticos, né? Que é fazer um histograma, tá certo? Então você vai ter vários contadores e para não ter que sair criando dezenas, centenas de contadores, você usa um vetor para armazenar um contador em cada posição. Ok? Dúvidas? Está claro aí? Alguma dúvida aí, pessoal? Todos me ouvindo? Beleza. Ok. Bom, então é isso. Então, próximo passo, né? Na próxima aula a gente vai começar a ver o último conteúdo aqui da disciplina, que é intercalação, ordenação e pesquisa. Tá? Como é que eu vou ordenar um vetor? Como é que eu vou fazer uma pesquisa em um vetor? Tá? Então vai ser a nossa último conteúdo. O que é que vocês vão fazer agora, né, daqui em diante? Como eu falei no início da aula, para quem não chegou no começo da aula, eu vou reabrir todas as listas de exercício, tá? Para que vocês tenham aí essa oportunidade de recuperar aí alguma nota, algum ponto, tá certo? Então eu vou reabrir as listas, vou deixar reaberto até o dia 30 de novembro. Então, primeira lista. Segunda lista. Terceira lista. A quarta. E a quinta lista. Então, todas elas estão abertas agora até 30 de novembro. Então, quem quiser aí aproveitar a oportunidade, me avisa depois, professor, eu refiz lá as listas, eu completei, e aí eu atualizo a nota da V1 ou da V2. A lista, a última lista, que é a lista 6, eu vou liberar na próxima aula, né, que é sobre ordenação e pesquisa. E aí vocês vão ter essa oportunidade aí. Ok? Bom, e o trabalho, tá? Qual vai ser o trabalho aí de vocês? O trabalho já está disponível lá no AVA. Vocês já podem lá baixar o PDF, baixar o código. Eu vou explicar aqui rapidamente o que que vai ser, em que consiste, tá? E aí atenção, ele vai envolver tudo que já foi visto aí na disciplina. Bom, então
trabalho valendo 7 pontos vai ser o Snake Game, o jogo da cobrinha, tá? Vocês vão fazer o jogo da cobrinha, vocês vão ler isso daqui. Professor, mas como é? Não façam perguntas antes de ler todo esse projeto aqui, tá? Então, eu vou explicar em linhas gerais, vocês vão ler e aí vão trazer as dúvidas, tá? Nas aulas que a gente ainda vai ter. Então, basicamente, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão receber, lá no AVA tem o código-fonte de um jogo da cobrinha básico, tá? Que é esse daqui. Vou mostrar aqui. A mecânica básica, você controlando aqui a cobrinha, ela vai come uma comida, aí a comida aparece em outro canto, apenas isso. Se ela esbarra na parede, ela morre, né? Então, um jogo bem básico, é um código trivial que eu disponibilizei lá para vocês, junto com esse PDF aqui no AVA. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse código e vão entendê-lo e vão modificar esse código, tá? Vocês vão fazer modificações nesse código aqui. Então, esse é o código daquele jogo. Vocês vão precisar entender o que é que ele faz, a lógica desse jogo aqui, tá? Para que vocês entendam o funcionamento, vocês vão precisar ler lá do livro branco os capítulos 7 e 8, tá? Para entender a parte gráfica do JavaScript. Então, vocês vão dar uma lida no capítulo 7 e 8 aqui, são 2 apêndices, onde ele fala do modo gráfico do JavaScript. Como é que você trabalha com gráfico, tá? Vocês vão ler e vão entender como é que é o funcionamento. São poucas páginas, tá? É uma leitura para você realmente ter um entendimento do que é uma função como essa. FillStyle, FillRect, né? GetContext, tudo são funções gráficas. Se você não quiser ler, fique à vontade para ir no Google e pesquisar sobre a função. Bota o nome da função, pesquisa e vê o que é que ela faz, tá? Mas eu estou dando a dica desses capítulos aqui, 7 e 8, tá bom? Então vocês vão entender o que é que esse jogo vai fazer. Observem que tem várias funções, né? O jogo está todo modularizado, com vários módulos, com funções criadas para facilitar o entendimento. Então o jogo, na verdade, vai ter aqui, ó, esse aqui é o algoritmo principal. Ele chama a função iniciar, a função inicial do jogo. Aí a função iniciar, quando ela vai ser executada, ela começa a chamar outras funções. Carregar imagens. Aí o que é que carregar imagens faz? Vai fazer isso aqui, ó. Vai carregar aquelas imagens lá, aquelas figuras. Depois, cria cobra, localiza maçã, né? E por aí vai. Então vocês vão entender e estudar esse código aqui. Aí o que é que vocês vão fazer? O projeto é o seguinte: vocês vão aplicar as alterações nesse código para simular o jogo descrito lá no livro azul, na página 557 do livro azul. Tá? Aqui no livro azul, esse livro aqui, lá no último capítulo, é um capítulo só de desafios. Capítulo 13. É um capítulo só de desafio. Aí o desafio 22, né, na página 557, ele traz lá um jogo da cobrinha modificado. É uma alteração do jogo da cobrinha. Então vocês vão pegar aquele código e vão deixá-lo conforme esses requisitos aqui. Então vocês vão ter, né, vários requisitos aqui, ó. Início do jogo, movimento da cobrinha. Vocês vão ler
para poder entender os requisitos e aplicar. Vão ter 10 obstáculos, 15 comidas, né? Então vocês vão atender esses requisitos aqui, tá? Fim do jogo, como é que vai terminar o jogo, o que é que acontece quando você esbarra na comida, o que é que acontece quando esbarra no obstáculo, e por aí vai, ok? Então, praticamente o jogo vai ser pegar esse código, entendê-lo e aplicar as alterações para que ele fique conforme esse requisito aqui. Tá certo? Bom, além disso daí, vocês vão colocar alguns recursos avançados. Vamos botar efeitos sonoros, ou seja, bota uma música de fundo, né? Um barulho quando for comer a comida, quando bater no obstáculo, quando terminar o jogo, bota uma musiquinha lá, um efeito. E vão implementar um ranking. Aí esse ranking eu vou explicar a partir da próxima aula, tá? Como é que vai ser feito esse ranking. Aqui, estratégia de condução e a entrega, né? A parte da jogabilidade vale 3 pontos, que é essa daqui, do livro azul lá, início do jogo, movimento, tarará. E a parte dos recursos avançados vai valer 4 pontos. Totalizando aqui os 7 pontos, tá? Esse jogo, ele é em dupla, vocês vão fazer em dupla, ou se quiser faz individualmente, tá? Fica aí a critério de vocês. E aí vocês vão fazê-lo e vão apresentar para mim. A avaliação vai ser uma apresentação individual. A dupla fica comigo aqui na sala e vai apresentar para mim. E eu vou, obviamente, vou ver o código antes, vocês vão mandar o código para mim. E aí eu vou fazer perguntas sobre o código, tá? Eu vou olhar e vou fazer questionamentos, né? Perguntas sobre o próprio código aí de vocês, sobre as alterações que vocês fizeram, ok? Então, em linhas gerais, vai ser isso. Leiam esse PDF todo com calma e vão trazendo as dúvidas aí nas próximas aulas. Alguém falou aí? Isso, sabe? A pesquisa é localizar um elemento dentro de um vetor. Por exemplo, quero saber se o número 3 está dentro do vetor. Aí você vai pesquisar lá se o 3 se encontra dentro ou não. Aí a ordenação é que seria isso daí, colocar em ordem alfabética. Ou do menor para o maior. Então, pesquisa e ordenação é isso. Ok? Beleza. Bom, exatamente, Sávio. Aí para ordenar as letras é pela tabela ASCII. Exatamente. Mas aí quando você vai fazer isso daí, quando você compara letras, né, você pode usar o maior e menor, como se fosse inteiro. Que aí o próprio JavaScript ele já vai comparar o número ASCII lá da tabela para você. Ele automaticamente já faz isso daí. Ok. Dúvidas, pessoal? Perguntas? Então, pronto. Então, listas estão reabertas. O trabalho já está disponível. Agora é só mão na massa. Ok? E aí tirar a dúvida aí comigo. Então, vou finalizar por aqui. Tá? Quem eu não respondi ainda lá os torpedos com as dúvidas da nota, eu vou responder hoje ainda. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, boa semana. Até quinta-feira, hein? Tchau, tchau.